Balaque, rei de Moabe, chama-te para amaldiçoar o povo que saiu do Egito. Pernoita aqui esta noite, e vos direi conforme o Senhor me falar. Quem são estes homens que estão contigo? Não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porque é bendito. O Senhor não me permite ir convosco. Voltaremos ao nosso Senhor. Balaque enviou ainda outros príncipes, mais honrados do que os primeiros. Eles partiram em direção a Balaão. Nada te impeça de vir a mim. Honrar-te-ei grandemente. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia transgredir a palavra do Senhor. Ficai aqui esta noite, e saberei o que mais o Senhor me dirá. Se estes homens vieram te chamar, levanta-te e vai com eles, porém farás somente o que eu te disser. Balaão levantou-se de manhã e foi para Moabe, porém a ira de Deus se acendeu contra ele. O anjo do Senhor se colocou no caminho para resistir a Balaão. Balaão ia montado em sua jumenta. A jumenta viu o anjo do Senhor. Balaão feriu a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. A jumenta apertou o pé de Balaão contra o muro. Balaão tornou a feri-la. A jumenta caiu debaixo de Balaão. Balaão a espancou com o cajado. Que te fiz eu para que me espancasses estas 3 vezes? Porque zombaste de mim. Não sou eu a tua jumenta em que sempre cavalgaste? Costumava eu fazer assim contigo? O Senhor abriu os olhos de Balaão. Ele viu o anjo do Senhor. Por que feriste a tua jumenta estas 3 vezes? Se ela não se desviasse, eu já te teria matado. Pequei porque não sabia que estavas neste caminho. Se parece mal aos teus olhos, voltarei. Vai com estes homens, porém somente falarás o que eu te disser. Este trecho da Bíblia nos apresenta a história de Balaão, um homem que conhecia a voz de Deus, mas cujo coração começou a se inclinar para aquilo que não agradava ao Senhor. Balaão foi procurado por Balaque, rei de Moabe, que desejava amaldiçoar o povo de Israel por medo de sua força. Desde o início, Deus deixa claro que Israel era um povo bendito e que não poderia ser amaldiçoado. Na primeira vez em que Balaão consulta ao Senhor, Deus responde de forma direta, dizendo que ele não deveria ir com aqueles homens, nem amaldiçoar o povo, porque era povo bendito. Balaão obedece e dispensa os primeiros mensageiros, demonstrando que conhecia a vontade de Deus e sabia ouvi-la. Entretanto, Balaque insiste e envia mensageiros mais honrados, com promessas maiores e recompensas mais atraentes. Balaão responde corretamente ao dizer que nem toda a prata e o ouro poderiam fazê-lo transgredir a palavra do Senhor. Mas mesmo assim, ele decide consultar Deus novamente. Aqui aprendemos algo muito sério. Quando Deus já falou claramente, insistir pode revelar um desejo escondido no coração. Deus permite que Balaão vá, mas estabelece um limite muito claro, dizendo que ele só deveria falar aquilo que o Senhor mandasse. A permissão de Deus não significava aprovação do coração de Balaão, mas um teste, uma exposição da verdadeira intenção que havia dentro dele. Quando Balaão parte com os príncipes de Moabe, a Bíblia diz que a ira de Deus se acende contra ele. Não porque ele foi fisicamente, mas porque o seu coração estava inclinado à recompensa, e não totalmente submisso à vontade do Senhor. É nesse momento que o anjo do Senhor se coloca no caminho para resistir a Balaão. Balaão, mesmo sendo profeta, não vê o anjo. Quem vê é a jumenta. Isso nos ensina que muitas vezes Deus usa aquilo que parece simples, fraco ou improvável para nos proteger e nos alertar, enquanto nós, cheios de confiança em nós mesmos, ficamos espiritualmente cegos. A jumenta viu o anjo com a espada desembainhada e se desvia do caminho para salvar a vida de Balaão. Balaão, sem entender o que estava acontecendo, reage com ira e violência, ferindo o animal. O anjo aparece novamente em um caminho mais estreito, entre muros, e a jumenta, tentando evitar a espada, aperta o pé de Balaão contra o muro. Mesmo assim, Balaão continua sem perceber a ação de Deus
e torna a ferir a jumenta. Pela terceira vez, o anjo se coloca em um lugar onde não havia mais como desviar, e a jumenta simplesmente se deita. Balaão, tomado pela raiva, espanca o animal. Então acontece algo extraordinário. O Senhor abre a boca da jumenta, e ela fala com Balaão, questionando por que estava sendo espancada. Mesmo diante de um milagre tão evidente, Balaão responde como se aquilo fosse normal, mostrando o quanto ele já estava cego espiritualmente. A jumenta relembra sua fidelidade ao longo de toda a vida, e prova que nunca havia agido daquela maneira, sem motivo. Somente depois disso, o Senhor abre os olhos de Balaão, e ele finalmente viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada diante dele. Balaão então se prostra com o rosto em terra, reconhecendo que havia pecado. O anjo deixa claro que a jumenta foi usada por Deus para salvar a vida de Balaão, pois se ela não tivesse se desviado, o anjo teria matado Balaão e deixado a jumenta viva. Essa declaração é profunda e nos ensina que Deus, em sua misericórdia, muitas vezes nos livra da morte, do juízo e de consequências graves, usando meios que não esperamos. Balaão confessa seu pecado e se dispõe a voltar, mas o anjo permite que ele continue, reafirmando que ele só deveria falar aquilo que Deus mandasse. Essa história nos ensina que ouvir a voz de Deus não é suficiente se o nosso coração não estiver totalmente alinhado com a vontade dele. Ensina que Deus pode permitir caminhos que não são os melhores, para expor aquilo que está escondido dentro de nós. Ensina que a cegueira espiritual pode alcançar até quem tem conhecimento e experiência com Deus. Ensina também que a misericórdia do Senhor é tão grande que Ele usa até uma jumenta para nos livrar da morte e nos trazer de volta ao caminho correto. Por fim, aprendemos que obedecer parcialmente ainda é desobediência, e que Deus leva muito a sério aquilo que Ele fala. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti com temor e reverência, reconhecendo que Tu és santo, justo e misericordioso. Nós Te agradecemos por esta palavra tão profunda, que revela não apenas a história de Balaão, mas revela o nosso próprio coração diante de Ti. Quantas vezes, Senhor, já ouvimos claramente a Tua voz? Já entendemos a Tua vontade, mas deixamos que desejos, interesses e inclinações erradas falassem mais alto dentro de nós. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes em que insistimos em caminhos que não agradam a Ti. Perdoa-nos pelas vezes em que pedimos confirmação quando na verdade já sabíamos a resposta. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que não sejamos como Balaão, que enxergava com os olhos naturais, mas estava cego espiritualmente. Dando sensibilidade para perceber os Teus alertas, mesmo quando eles vêm de forma simples, inesperadas ou humildes. Que não desprezemos os sinais que o Senhor coloca em nosso caminho para nos proteger. Livra-nos da dureza de coração, da teimosia e da ganância, e ensina-nos a obedecer com alegria e inteireza. Nós colocamos diante de Ti cada pessoa que está orando agora conosco, cada família representada, cada lar, cada necessidade. Visita com paz, com direção, com cura emocional e espiritual. Que o Teu Espírito Santo conduza cada decisão, cada passo e cada escolha. Que possamos andar alinhados com a Tua vontade, e não apenas com aquilo que desejamos. Guarda-nos do erro, livra-nos do mal, e ensina-nos a ouvir e obedecer a Tua voz, acima de todas as coisas. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, confiando na Tua graça e no Teu amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se esta palavra falou com você, escreva amém nos comentários. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para continuar estudando a Bíblia conosco. Que Deus abençoe sua vida.